Agora sim, amém. Obrigado, igreja, aí pelo carinho, pastor Manassés, pastora Rita. Estamos muito felizes por fazer parte também desse projeto, amém, queridos? Amém. Somos um, amém? Amém? Estamos juntos e nós não somos bobos de ficar de fora desse projeto, desse grande projeto que Deus está fazendo em Maceió, está fazendo entre nós, está fazendo nessa igreja, comunidade evangélica do caminho. E queridos, o Espírito Santo verdadeiramente está nessa conferência, quem crê? Cada palavra tem sido assim, um tesouro, né? E eu estava ali conversando com o pastor Manassés, depois disse a mesma coisa do pastor Sérgio. Parece que as mensagens, as palavras estão entrelaçadas, sem ninguém combinar nada. Está acontecendo assim algo incrível, porque quando eu estava preparando o esboço, de repente eu lembrava, isso aqui o pastor Massal falou. De repente, numa outra parte, lembrava da palavra do pastor Manassés de ontem, e hoje o pastor Sérgio ministrando, eu só rindo ali com o pastor Manassés, dizendo, parece que nós combinamos alguma coisa. Mas não é combinação, é que o Espírito Santo está direcionando, está conduzindo, está dirigindo, porque Ele ama as nossas vidas, Ele ama você. E é o Espírito Santo que está falando através das bocas dos pastores aqui. Quem crê? Amém. Então se prepare aí, continue com seu coração receptivo. Que Deus ainda tem mais para nós aqui nessa noite. E ultimamente tem se falado muito em avivamento, né? Você liga coloca no YouTube, estão falando avivamento, né? Lá nos Estados Unidos, você liga o Instagram também, mesma coisa. E se fala muito em avivamento, e Deus colocou no meu coração para falar sobre avivamento. Só que eu não vou falar sobre avivamento lá dos Estados Unidos, Asbury, né? Avivamento de Asbury. Eu soube que sexta-feira o reitor da universidade disse que acabou, né? Quem recebeu, recebeu. Mas amém, né? Podemos dizer amém para os irmãos que estavam ali sedentos de Deus, de certa forma avivados. Mas como eu disse, não vou falar sobre avivamento global, geral, avivamento da Rua Azusa, não é nada disso. Eu vou falar, queridos, sobre o avivamento pessoal. Glória a Deus! Você pode repetir isso? Diga avivamento pessoal. Diga assim, eu preciso, nós precisamos de um avivamento pessoal. Quantos precisam? Aplauda Jesus se você precisa. Amém. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Jesus. E sem me demorar muito, eu quero chamar você para ler comigo aqui no telão, para que a gente leia na mesma versão, na mesma tradução, porque a depender da tradução, iria mudar a tradução ali de uma palavrazinha que é fundamental. Então, eu coloquei na versão Almeida revisada, e eu peço que você leia junto comigo. Vou contar até 3 e todo mundo vai ler o mesmo versículo, tá bom? 1, 2, 3. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aplauda Jesus Cristo por essa palavra. Glória a Deus. Queridos, a palavra avivamento em si, a palavra avivamento não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia do Gênesis e Apocalipse essa palavra, avivamento. Mas a ideia do avivamento, a ideia de se avivar, ser avivado, ela está justamente aí, nesse versículo, nessa palavra, que nessa tradução, como nas mais antigas, foi traduzida como aviva. E segundo os melhores dicionários bíblicos, né, essa palavra aí, ela vem do hebraico, que é kayav, que tem um significado assim muito profundo, né? Ela significa, vamos ler 1 no 3, 1, 2, 3,
tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertar, renovar, vivificar, reviver, realizar de novo, receber novo ânimo ou novo vigor. Quem quer ser avivado? Quem já está sendo avivado nessa conferência? Glória a Deus. Então é isso. Avivar, avivamento é isso. É se tornar mais vivo. É estar precisando ser renovado. É ficar mais ativo na obra de Deus. É estar mais intenso na causa de Cristo. É despertar. Está precisando acordar. Está dormindo. Está parado. Está paralisado. Está precisando ser vivificado. Quer receber vida de novo, reviver. É como o pastor Sérgio pregou. É o recomeço, é realizar de novo. Algo que você fazia e parou. Algo que você já tinha feito. Algo que Deus já te usava, já te abençoava. Algo que você era canal de Deus na terra. Mas agora parou. E o Espírito Santo está dizendo nessa conferência: realize de novo. Se reposiciona. Volta para o início. Volta, igreja, para a tua posição. Irmão, minha irmã, assume, reassume. Essa posição é tua. Não deixa que Satanás te tire da posição que Deus preparou para você. Do lugar espiritual que Deus te criou para Ele. Esse lugar é teu. Não deixa que Satanás venha roubar. Volta, faz de novo. Reaviva. Avivamento é isso aí. Mas o avivamento pessoal é isso aqui na individualidade de cada um. É cada um de nós vivendo o nosso avivamento. Eu preciso, é reconhecendo eu preciso desse avivamento. Eu preciso, Senhor, realizar de novo. Eu preciso receber um novo ânimo, um novo vigor. Buscar avivamento indica que algo em nós, ou na igreja, morreu. Buscar avivamento, você diz: eu quero avivamento. Eu vou buscar avivamento. Então, só o fato de você assumir, reconhecer que precisa de avivamento, que está buscando avivamento, indica que algo morreu. Está morto. Precisa de vida. E eu lembrei, foi aí que eu lembrei da palavra do pastor Massal, que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Mas eu não pequei. Talvez você diga: eu não me prostituí. Eu não estou em pornografia, masturbação, né, como ele ministrou. Sim, mas pecado não é só masturbação, não é só pornografia. Há muitas formas e tipos de pecados que podem trazer a morte espiritual, que pode nos paralisar em Deus. Em Deus não, na vida espiritual. Indica que algo em nós ou na igreja morreu, está morto. Mas o Espírito de Deus, o Espírito da vida está aqui nessa noite para reavivar. Parece que algo em nós ou na igreja morreu, ou está paralisado, adormecido. Como aquelas virgens, né? Que dormiram, que acabou o azeite, mas o verdadeiro azeite espiritual vai renovar o teu azeite nessa noite. Desanimado. Mas que pecado você cometeu para ficar desanimado? Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é uma contrariedade que você acaba pecando e desanima. Tem colocado teus olhos no irmão, nos irmãos, na irmã. Querido, para de olhar para o homem, que você só
só vai ficar vendo fraqueza, 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 defeito, e vai desanimar, desanimar. E Satanás quer isso mesmo. Ele fica alimentando, ele fica soprando no nosso ouvido. Olha para a irmã, olha para o irmão. Ele te feriu, ele te machucou. Essa pessoa te magoou. Aí não vai mais para a igreja, não vai mais para a conferência, para o culto, porque você está desanimado. Ah, não quero mais saber de igreja, não vou fazer mais nada, que nada. Fazer nada que nada. Aí é que a gente tem que fazer, porque nós fazemos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós fôssemos parar, não é verdade, pastores? Se o Senhor fosse parar, pastor Sérgio, se você fosse parar, se nós fôssemos parar, por probleminhas, com irmãos, com pessoas, não estaríamos aqui nessa noite, você não estaria aqui participando desse projeto de Deus, que só está começando, né? Que só está começando. Então, joga fora esse desânimo. Algo que foi envelhecido. Algo que foi envelhecido. Nós vamos falar daqui a pouco das coisas velhas, das coisas passadas. Deus vai renovar tudo. E foi nesse contexto, só para te contextualizar o nosso texto, foi nesse contexto que o profeta Abacuque pediu: aviva! Foi nesse um contexto parecido, um contexto de morte, um contexto de desânimo, um contexto de fraqueza, que o profeta Abacuque orou. Esse capítulo 3 de Abacuque é uma oração em forma de cântico, e ele orou assim, pedindo esse avivamento. Por quê? Veja bem, Abacuque foi um profeta que foi contemporâneo de Jeremias, viveu no mesmo período do profeta Jeremias, no reinado de Jeoaquim de Judá. E ao contrário do seu pai, porque filho de profeta, profetinho não é, né? Filho de pastor, pastorzinho não é. É verdade? Filho de crente, nem sempre crentinho é. Sim ou não? E ao contrário do seu pai, o rei Josias. O rei Josias foi uma bênção. Na verdade, o rei Josias proporcionou um avivamento em Israel. O rei Josias chegou assim, ó, acabou com idolatria, derrubou altares, queimou altares de Baal, né? Achou a Bíblia que estava oculta, escondida no templo. A Bíblia estava perdida no templo, gente. Pode isso? A Torá estava perdida no templo. Ninguém lia mais Bíblia, ninguém sabia da lei de Deus. Isaías restaurou, achou a palavra, trouxe de volta. Esse era o pai de Jeoaquim. Uma benção. Uma benção. Mas ao contrário ao seu pai, Jeoaquim se corrompeu, fez aliança com o mundo. O pastor Manassés pregou ontem. Jeoaquim fez aliança com o Egito, com o faraó do Egito, e com interesse de recompensas, ele se corrompeu, se aliou com o Egito, e o Egito sempre foi símbolo de quê? Do mundo. Fala para o irmão que está perto de você: não faça aliança com o Egito. Se nessa noite você está aqui pensando em fazer algum acordo, alguma aliança, alguma comunhão com quem está no Egito, cuidado, não vá pelo mesmo caminho de Jeoaquim, que ele se deu mal. Foi um cara que rejeitou a palavra. Jeremias foi lá liberar uma palavra de Deus para ele, ele rasgou a carta de Jeremias, tocou fogo. Um cara que rejeitou a palavra. E por isso, querido, Jerusalém estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor, da Babilônia, como consequência do pecado do rei, né, do líder e do povo. Muitos tinham aderido a ele. Foi nesse contexto que Abacuque pediu avivamento, porque ele não aguentava mais. Tanta opressão, tanta pressão, de um lado os inimigos tentando invadir a cidade. E é nesse contexto de morte, de fraqueza. O povo estava fraco.
não tinha presença de Deus, era idolatria. E é nesse tempo aí, que no capítulo 3, que nós lemos Abacuque, ele faz essa oração, e ele pede: aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A gente vai ver daqui a pouquinho mais. E nessa oração dele, eu quero compartilhar 4. Se nós precisamos de avivamento, todos aqui precisam, eu preciso, amém? Que nós podemos fazer também. 4 coisinhas que Abacuque orou, que são muito profundas aqui. Primeira, nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. Quem diz amém? É necessário um alinhamento com a palavra de Deus. Coloque aí o próximo slide, querido. Abacuque, no início do versículo, o que é que ele diz? Ele diz: Senhor, a tua fama. Pergunta para o irmão que está perto de você, diga assim: ei, você já ouviu a fama de Deus? Não é que Deus é um superstar, Ele é mais que um superstar, amém? Mas você já ouviu a fama de Deus? Quem é Deus? Quem é Ele? O que é que Ele diz? O que é que Ele disse? O que é que Ele quer? O que é que Ele faz? O que é que Ele pede de mim, de você? Qual é a fama de Deus? E como é que Abacuque ouviu a fama de Deus? Só tinha 2 formas de Abacuque ouvir a fama de Deus. Era pela lei oral, o que contavam que Deus fez de forma oral, e através dos escritos que já existiam naquela época. Então, quando ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua fama, ele foi atrás buscar conhecer a Deus, saber o que Deus fez. Ele teve sede de conhecer mais a Deus, de ouvir. Me conta o que Deus fez, como foi no passado. E contaram para ele, ou ele leu na Torá. E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua fama. Em outras traduções diz: a tua palavra. Eu ouvi tuas declarações. Será que você está pedindo a Deus ouvidos para ouvir a fama de Deus? Será que você está deixando o Espírito Santo limpar os seus ouvidos para que você ouça o que Deus está falando nesses dias? O que é que você vai fazer com o que você ouviu nessa conferência, meu querido? Vai entrar no ouvido e sair no outro? Ou será que você vai poder dizer: Senhor, nessa conferência eu ouvi a tua fama, o teu poder, o que tu podes, o que tu queres de mim, Senhor? Qual é a fama de Deus? Ele prestou atenção nas notícias de Deus, o que Deus é capaz. Qual a vontade de Deus? Você já perguntou: Senhor, qual a tua vontade? Qual é a fama de Deus para o meu casamento, para o meu relacionamento, para esse sentimento que está brotando no meu coração por essa pessoa? Qual a fama de Deus? O que é que Deus está dizendo sobre isso? Sobre esse negócio que eu quero colocar? Sobre essa viagem que eu quero fazer? Essa mudança que eu quero fazer na minha vida? Você já procurou saber qual a fama de Deus? Qual a notícia de Deus? O que é que Deus diz? Responda para si mesmo. Precisamos nos alinhar com a palavra de Deus, com a fama de Deus. Ser alinhados. O que é que precisa ser alinhado nesses dias em nossa vida? O que é que precisa ser avivado? O que é que precisa no meu caráter? Essa conferência está nos levando a refletir isso. Desde a sexta-feira, a primeira palavra do pastor Massal nos levou a uma grande reflexão moral, sim ou não? Uma grande reflexão sobre o caráter cristão, quem recebeu, não é? Então, assim, muito cuidado. O que é que precisamos alinhar? É no caráter? É na vida emocional? É na vida sexual, como ele falou? Se for, corre para alinhar, vamos correr. É na família que precisa de ajuste, de alinhamento com a palavra, com a fama de Deus, com os critérios de Deus.
Abacuque disse: eu ouvi a tua fama. É na área financeira, são amizades, é no relacionamento na igreja, com os irmãos, com a liderança. O que é que precisamos alinhar e o que é que você vai fazer com a fama de Deus que você tem ouvido nesses dias? Tiago 1, 22 a 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não se engane a si mesmo, não saia dessa conferência enganado. Não tente enganar os outros, não adianta. Seja praticante da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a fama de Deus, a lei de Deus, perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz em tudo que fizer? Quem quer ser feliz em colocar a sua mão? Se ligue na fama de Deus. Ouça a fama de Deus. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus quer disso? O que é que Ele está falando? Oséias 4,6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, porque às vezes rejeitamos, não é verdade? Às vezes ouvimos, mas rejeitamos. Às vezes fazemos como o rei Joaquim, que eu falei, rejeitou a palavra, rasgou a palavra de Jeremias. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Isso é para líder, né? Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Responda para você mesmo: estou disposto a alinhar a minha vida com a palavra, com a fama de Deus, com a declaração de Deus. Segunda coisa importante que eu vejo aqui na oração de Abacuque, é que para chegarmos a um avivamento pessoal, nós precisamos temer ao Senhor. Ele diz: ouvi a tua fama, ouvi, Senhor, a tua fama, e o que é que ele fez? Temeu. Ouvi a tua fama e temi. Não basta ouvir a palavra, não basta ouvir a declaração de Deus, não basta participar de uma conferência. Você pode ir a 1000 conferências, voar de avião, Santarém, Fortaleza, São Paulo, Maceió. Não adianta só ouvir. Tem que temer. Tem que temer ao Senhor. Se quer ser avivado, tem que temer ao Senhor. O temor deve ser a consequência de ouvir a palavra de Deus. O temor deve ser a consequência de ouvir a fama de Deus, a profecia de Deus. A vontade de Deus revelada na sua palavra deve gerar temor. Mas infelizmente vivemos um tempo onde o temor a Deus está escasso. O temor a Deus está fora de moda em muitas das congregações, em muitas das igrejas e na vida de muitos que se dizem cristãos. É fato que não precisamos ter medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus, amém? Você também não tem medo de Deus. Nós temos boas relações com o nosso papai, sim ou não? Nós temos um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. É fato que Jesus é o nosso Salvador, como pregou, como disse o pastor Massal no primeiro dia, né? Que Ele é também Salvador, amém? Ele é o nosso Salvador, sim. Ele é o Cordeiro de Deus. A figura de Jesus é apresentada como Salvador na Bíblia, isso é bíblico. É apresentada como um cordeirinho, aleluia, né? É a personificação do amor, como nós aprendemos lá na casa do pastor Manassés, na reunião de líderes, com o nosso querido pastor Massal, que a essência de Deus é amor, é graça, é santidade. Isso é verdade. Sabemos que o profeta Isaías diz que ele é maravilhoso. O que mais? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de quê?
Da paz. Então Jesus é da paz. É fato que Ele é da paz. Ele é nosso melhor amigo. Quem tem Jesus aqui como amigo? Né? Tem até um hino antigo, achei um bom amigo, né? Jesus o Salvador. É verdade que Ele é noivo da igreja, sim ou não? Sim, Ele é o noivo da igreja. Alguns dizem que Ele é até o nosso irmão mais velho, porque Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o primogênito dentre os mortos. Podemos dizer que é irmão mais velho. Mas também não podemos esquecer, igreja, que Jesus Ele também é descrito na palavra, na Bíblia, como o Senhor, como Quírios, como dono, como proprietário, como meu dono, como seu dono, como nosso proprietário. Afinal, Ele comprou a nossa vida com o seu sangue, com um alto preço. Quantos aqui foram comprados por Jesus? Então, não podemos esquecer que Ele é o Quírios, que Ele é o dono, que Ele é o proprietário. Não é só o cordeiro, Ele é também o leão da tribo de Judá. Tem gente que só quer ver Jesus, Kleber, como cordeiro, como cordeirinho, amém. Tem um momento de vê-lo como cordeiro, mas passe a vê-lo também como leão. Como leão. Como Senhor dos exércitos, como juiz dos vivos e dos mortos, a quem teremos de prestar contas. A palavra, o sentido de temor bíblico não é medo. O temor bíblico é respeito, é reverência, é honra. Temer ao Senhor é respeitar, é reverenciar, é honrar ao juiz que haveremos de prestar contas e poderá nos lançar ao inferno, se não tomarmos cuidado. Eu sei que você já ouviu tudo isso sobre inferno nessa conferência, que aqueles que não tenham compaixão, Ele apartará o bode das ovelhas, não é verdade? A gente já ouviu? E o temor ao Senhor é esse respeito, essa reverência, essa honra ao juiz, que poderá nos lançar no inferno, gente, se não tomarmos cuidado. Teremos sim que prestar contas a Ele. Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus, saiba disso. Eu quero te lembrar nessa noite que nada que você faça, minha irmã, meu irmão, nada que eu faça nas escondidas, talvez a minha esposa não vê, meus filhos não veem, né, o pastor está longe, não vê, mas nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Por isso, tema ao Senhor. Por isso, temor ao Senhor quando for fazer qualquer coisa. Pense antes, temor ao Senhor. Quando for fazer, quando for falar, quando for sentir, experimentar. Epa, onde está o temor ao Senhor? Apocalipse 19, 11, 12. João disse: eu vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Olha o que ele diz, ele julga. Repita comigo, ele julga. Diga assim, Jesus julga. Diga assim, ele ama, mas ele julga. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Nós temos que entender que as chamas de fogo é de quem julga. A chama de fogo é juízo, é justiça. É um olhar que tudo vê, tudo prescruta, que penetra no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, e Ele julga. Apóstolo, a palavra diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração.
São os olhos como chamas de fogo. E em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Lucas 12, 4 e 5 diz: eu lhes digo, meus irmãos, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer, e esse é Jesus, esse é Deus, esse é o Pai. A Ele nós devemos sim temer. Mas o que tem acontecido, pastores e igreja, é uma verdadeira desconstrução do temor a Deus. Quem já percebeu que é uma desconstrução na terra do temor ao Senhor? É isso que estão ensinando nas faculdades, nas escolas, na Rede Globo, nas outras redes, na mídia. Estão desconstruindo, tentando desconstruir o temor a Deus. O que é que eles dizem? Não há Deus. Não há Senhor sobre nós. Não aceite ninguém como Senhor sobre sua vida, nem na terra, nem no céu. Ninguém é dono da nossa vida. Você manda na sua vida. Você é dono do seu próprio nariz. Há muitas vezes o jovem, a jovem, até mesmo adultos, casados, engolem essa mentira. Ninguém manda em mim. Eu sou dono da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Não há juiz a quem prestarmos conta. Está tudo invertido. É a cruz invertida. Eles dizem também com isso: não há inferno. Isso é história da carochinha. Isso é fantasia. Você acredita em inferno? Então, se não há Deus, se não há Senhor sobre nós, se ninguém é dono da nossa vida, se não há juiz a quem prestarmos conta, se não há inferno, logo não há temor. Você vai temer a quem? Você vai temer o quê? E infelizmente não é só nas faculdades, na mídia não. Essa desconstrução tem batido a porta das igrejas. Fiquem ligados, porque a desconstrução do temor ao Senhor tem batido na porta das igrejas. O diabo tem usado pseudos pastores, pseudos cantores. Cuidado com a música que você ouve com o nome de gospel, que pode ter um gospel, pode estar cuspida, literalmente. Eu ouvi recentemente fugiu o nome da criatura, daqui a pouco eu lembro. Um cantor muito conhecido aí, dizer o seguinte, que a música, o nosso general é Cristo, é muito opressora. Leonardo Gonçalves. Essa música, General é Cristo, é muito opressora. Aí o outro parecido com ele, o Kleber Lucas, diz que esse negócio que a igreja foi acostumada com esses termos, Senhor dos Exércitos, isso é muito opressor. Não pode cantar algo mais que a neve, Então, é a desconstrução dentro da igreja. Levante sua mãozinha direita de autoridade e diga: está repreendido. Diga: do nosso meio está repreendida toda desconstrução do temor ao Senhor. Estão construindo aí no meio das igrejas um Jesus fraco. Cuidado com isso, Jesus, ele é Deus forte. Repita comigo: o meu Jesus é o Deus forte. Nada de Jesus fraco, como o pastor Manassés disse ontem. Jesus não está mendigando o seu amor, não. Jesus não está pedindo o nosso amor, não está pedindo nada, não está chorando para ser amado. Não é um Jesus carente. Estão pintando aí um Jesus traumatizado, carente, necessitado do meu amor e do seu amor. Ele é que já nos ama. O que seria de nós se Ele não nos amasse? Agora, você ame a Ele se quiser. Agora depois preste conta. Agora depois preste conta.
Mas estão pintando um Jesus fraco, um Jesus focado só no Jesus homem, um Jesus social. É só, sabe, aquele amigão, né? Aquela paixão. E isso vai entrando sorrateiramente no nosso coração, no meio da igreja. E não pode falar na segunda vinda. Não fale na segunda vinda. Tem igreja por aí que nem fala mais que Jesus vai voltar. Porque não pode mais falar, isso é caretice. Falar na segunda vinda é caretice. Não fala mais em pecado. Não pode falar em pecado, porque isso espanta as pessoas. Muito menos falar em juízo, inferno. Isso é coisa da Idade Média, assustando as pessoas com o inferno. Não, Jesus falou mais em inferno do que no céu. Você sabia disso? Tem mais declarações de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o inferno do que sobre o céu. Então o inferno existe sim, tem que ser falado. É muita falta de temor. 1 Pedro 1, 17 a 19, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, quantos aqui invocam a Deus por Pai? Quantos aqui são filhos do papai, do Abba Pai? Então, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, não rejeita ninguém. Deus, de certa forma, é inclusivo. Aceita, recebe a todos, para transformar, para mudar. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temos que andar em temor, querido. Sabendo que um dia vamos prestar contas, ou pela morte ou na segunda vinda. Mas vamos estar cara a cara com Ele. Vamos andar em temor, sabendo, continuando o versículo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Às vezes a gente já recebe uma tradição, né? De falta de temor ao Senhor, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Responda para você mesmo: estou disposto a andar em temor ao Senhor. Terceira coisa importante na oração de Abacuque, que para ser avivado, eu preciso desejar intimidade com Deus hoje. Quem entendeu? Diga para o irmão que está ao seu lado: é hoje. Diga: intimidade com Deus é para ontem, é hoje. Não se conformar com experiências velhas do passado. Jesus não é museu. A nossa vida espiritual não é um museu evangélico, que a gente vai estar só lembrando do passado. No passado. Amém pelos avivamentos globais, mundiais que já aconteceram. Amém pela Rua Azusa. Amém por John Wesley. Amém por Charles Finney. Amém por todos avivados que já passaram. Amém pelo que já aconteceu no passado, na sua vida. As experiências com Deus suas que você tinha. Mas pare de conjugar o verbo no passado. Comece a partir de hoje a dizer: eu tenho. Comece a profetizar pela fé: eu vou ter. Saindo dessa conferência, eu já estou tendo experiências novas. Amém pelas antigas, mas não vou me conformar com experiências do passado. O que é que Abacuque disse? Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, aviva hoje, aviva agora, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Essa questão aí do meio dos anos, a NVI traduz melhor para nós. Bota aí na NVI: Senhor, ouvi falar a tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, aviva, realiza de novo, em nossa época. Diga comigo, igreja, na nossa época. Diga: nesse tempo. Diga: é para agora. Renova em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Deseje isso, querido. O avivamento pessoal não virá se você não desejar. Deus só dá a quem tem fome.
A comida do Pai só vem para quem está com fome. O que Deus te dá vai ser proporcional à tua fome. O rio que Ele vai derramar é proporcional à tua sede. Se você não quer nada, não tem sede de nada, tanto faz, entra no culto, sai do culto, entra em conferência, sai de conferência, senta no banco, levanta, fica em pé, mas não quer nada, não recebe nada, é fechado, nada rompe, não vai receber nada. Mas aqueles que querem vão receber 100, 200, 300, 400 vezes mais multiplicado. Realiza de novo, aviva. Em nossa época, é hoje, é para hoje. Atos 2, 38, 39, Pedro respondeu. Pedro estava vivendo o avivamento pessoal em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo tinha acabado de descer, de vir, de enchê-los. E aquela galera em Jerusalém perguntou: o que é que eu faço também para ser salvo? Como é que eu faço também para ser avivado? Para ter essa nova força na minha vida? Os caras lá viram o avivamento na vida dos apóstolos e também desejaram ter o mesmo. Como é que eu posso ter isso? Essa nova coragem, esse ânimo? Os caras estavam tudo escondido com medo dos romanos, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando eles foram avivados, acabou o medo. Aí os caras olharam assim e disseram: como é isso? Como é que eu posso ter isso também? Eu também quero ser avivado. Aí Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o avivamento, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa não é só para Pedro, a promessa não é só para Paulo, a promessa não é só para os apóstolos do primeiro século, a promessa não é só para John Wesley, a promessa só não é para Finney, a promessa não é só para Seymour da Rua Azusa, a promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para vocês, a para seus filhos, a promessa é para todos que estão longe, a promessa é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quantos foram chamados por Deus? Levanta a mão direita e diga: eu fui chamado. Eu fui chamado por Deus. Diga: o avivamento é para mim. Aleluia. Recebe. Recebe. Mas responda para você mesmo: eu estou conformado. Eu estou conformado com as experiências velhas do passado ou experiências dos outros. Tem gente, pastor, vocês sabem disso. Tem gente que está anos e anos na igreja, mas não teve uma experiência, não teve nada com Deus. Fica só vivendo, olhando e comentando a experiência alheia. Experiência dos outros. Eu vou ler de novo. Parece que você que está nessa situação não entendeu. Olha só o que diz aqui, ó. A promessa é para você. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Não é só para o irmãozinho da direita, não é só para o irmãozinho da esquerda, não é só para o ministro de louvor, não é só para o pastor, é para você também. Então levanta, pede a Deus, deseje isso. Tem que desejar. Tem que desejar hoje. E para a gente terminar, o quarto ponto importante aqui para ter um avivamento pessoal é um pouco que o pastor Sérgio falou: reconhecer que não é merecedor do avivamento. Você não é o bambambam, amém? Jesus te ama, o avivamento é para você, mas tenha cuidado, permaneça humilde, permaneça dependente de Deus. No finalzinho do versículo, Abacuque diz, eu vou ler do início: eu ouvi, Senhor, a tua fama, eu temi, aviva ou faz de novo, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, em nossa época, em nosso tempo, faz que ela seja conhecida no nosso tempo, no meio dos anos. Ele termina dizendo: na ira, digam comigo, na ira, lembra-te da misericórdia. Deus muitas vezes é um Deus irado, sim ou não?
E Deus tem razão de estar irado muitas vezes comigo e com você? Tem. E Ele fica irado. E a gente tem que ir assim, ó, de pontinha de pé, chegar perto dele e dizer: Senhor, pega leve. Senhor, pega leve. Eu sei que o Senhor está irado, Pai. O Senhor tem toda a razão, Pai. Olha aqui os meus pecados, Pai. Eu sei, não posso esconder. O Senhor tem toda a razão de me fulminar. Mas espera aí, Senhor, pega leve na ira. Tem misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Porque eu sei também que o papai é um pai de misericórdia. Mas é porque Ele é misericordioso que Ele aviva a você, que Ele aviva a nós. Na verdade, nós merecíamos a ira. O avivamento, essa nova força que Ele dá, esse novo ânimo, esse renovo, esse começar de novo, essa oportunidade que Ele nos dá, é fruto da misericórdia dEle. Efésios 2, 1 a 5. Vocês estavam mortos. Quem estava morto aqui antes de conhecer Jesus? Vocês estavam mortos em suas transgressões. Era cada pecador pior que o outro aqui, né? Viciado em tudo que não presta. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Infelizmente, nesse carnaval, muitos estão debaixo dessa presente ordem. Muitos, infelizmente, estão hoje, exatamente nesse minuto, estão debaixo do príncipe do poder do ar. Mas levante sua mão direita e diga: eu creio e declaro que muitos, centenas, que hoje estão sob o príncipe do poder do ar, estarão aqui, congregando conosco, reunindo conosco, para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Mas veja a continuação do versículo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E o que me admira, pastores e igreja, o que me admira é que muitos que já estão na igreja querem sair, querem voltar para o príncipe do poder do ar. Como é que pode? Né? Recebe tanto, ouve tanto, é tanto amor, é tanto isso, é tanto aquilo, é tanta bênção. Aqui está dizendo que anteriormente todos nós vivíamos. Agora, é complicado você já ter saído de lá e querer voltar. Todos nós também vivíamos entre eles. Faça isso não, querido. Volte não. Fala para o irmão que está ao seu lado: não volte. Diga para ele: não volte para lá. Você tem que ficar aqui. Aqui é o seu lugar. É daqui para o céu. É daqui para a glória. Você não vai voltar mais para a idolatria, para o pecado, para a prostituição, para a imoralidade. Jovens, Deus já te libertou da pornografia. Não volta. Não volta. Poxa, Mano César, foi o pastor César, estava dizendo, é um vai e vem, um vai e volta, né? Se liberta, depois volta. Para, depois volta, depois retorna. Não. Chega. Avivados, para não voltar mais, para mudar pensamento, para mudar mente. Mas vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores de quê? Mas levanta a mão direita e diga: na ira. Lembra da misericórdia. Amém? Você vai orar assim a Deus. Mas tem mais nesse versículo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus nos vida, avivamento, vida, reviver, renovar,
Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, se você se sente hoje espiritualmente morto, paralisado ou paralisada, diga: Senhor, eu estou parado, Senhor, o que está acontecendo comigo? Se você se sente adormecido ou adormecida, se você dormiu no ponto, o bonde andou e você ficou, é tempo de se avivar hoje. Se você se sente desanimado ou desanimada, sem força, Senhor, dá-me força. Senhor, se você está vivendo só de experiências antigas, você está precisando de um avivamento pessoal. Como eu disse no início, eu preciso de um avivamento pessoal. Na verdade, todos os dias nós precisamos ser avivados. Mas se você sente que nessa tarde, nessa noite, você precisa de avivamento pessoal, saiba que a misericórdia do Senhor ainda está sobre você. Agora, quando você estiver se sentindo vivo, quando você se sentir vivo, estou vivo, aleluia, ativo na obra, pau para toda a obra, o cara toca, o cara canta, o cara prega, o cara tira as ofertas, o cara faz apelo e ainda senta no banco e bate palma, de tão ativo que ele é na obra. É aquele tipo que diz que tem os 9 dons, na verdade tem 10, né? Porque um é da mentira. Quando você estiver se sentindo vivo, ativo na obra, intenso, renovado, cheio de ânimo e vigor, lembre-se que não é por causa de você. Lembre-se que você não presta. Lembre-se que você não é nada sem o Espírito Santo. Lembre-se que você está por um triz de pecar. Lembre-se que você está a um passo do precipício se não segurar na mão de Jesus. Na ira, lembra-te da misericórdia. Lembre-se que não é por causa de você, é como diz o pastor Eibe, só para citar ele também, né? Como diz o pastor Eibe, não é por causa de nós, é apesar de nós. Ser avivado não tem nada a ver comigo e com você, é com Ele, é a misericórdia dEle, não é mérito meu, não é mérito seu, não foi mérito de Abacuque. Ele diz: Senhor, eu sei que mereço a ira, mas na ira, lembra-te da misericórdia. É muito perigoso nos tornarmos crentes avivados, porém orgulhosos. Esse foi o perigo de muitos pentecostais. Se acharam muito avivados, donos do fogo, né, dono da brasa, sapatinho de fogo, e achava que não precisava mais de Deus, que já tinha tudo. Aí o avivamento, acabou. E hoje, infelizmente, muitas igrejas que antes foram avivadas, você vai, católica às vezes está até melhor, carismática. 1 Coríntios 10, 12 e 13, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Amém? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quantos querem ser avivados todo dia? Se coloque de pé em nome de Jesus. Avivamento pessoal. É um avivamento em você. É o agir de Deus em você. Nós precisamos disso. Feche seus olhos. Enquanto os irmãos estão se organizando, feche seus olhos e já comece a buscar. Comece a dizer: Pai,
Eu preciso de um avivamento pessoal.